Muito bem, continuando então aqui com o nosso financeiro, vamos agora analisar o resumo da tesouraria. O resumo da tesouraria é parecido com o movimento bancário, tá? Só que no resumo da tesouraria nós vamos filtrar o período por data e não por um mês específico, né? Então tem essa diferença, a primeira diferença para o movimento bancário é essa daí, tá? Com esse filtro aqui, nós vamos trazer todos os dados dos caixas, né? Da mesma forma como nós trouxemos lá no movimento, é a mesma view inclusive, que nós vamos utilizar aqui para trazer esses dados do resumo da tesouraria, tá? Então eu filtro aqui o movimento bancário, mas agora por período. Lá embaixo eu coloco os recebimentos, os pagamentos e o saldo. Daí eu vou ter a opção de filtrar um dos caixas ou contas aqui também. Filtrei a conta caixa. Do lado de dentro, eu exibo os mesmos dados do lado de fora, só que filtrados, tá? Neste caso específico aqui, os dados são os mesmos, né? Porque eu estou usando apenas um caixa aqui nesse sistema. No nosso lá nós temos outros caixas, então a gente vai ver qual é a diferença, né? Como nós vimos lá no movimento, tá? Entrei aqui, exibo os dados, né? E aqui embaixo o resumo é o mesmo, pois eu não tenho fechamento de caixa banco aqui no resumo da tesouraria, tá? Então, com isso, né, o colaborador, o colega que cuida disso daqui, ele pode filtrar por um período e dar uma olhada. Ah, ok. Durante essa semana, durante esse mês, durante esse trimestre, durante esse semestre, nós tivemos tantos de recebimento, tantos de pagamento, nosso saldo foi esse daqui, tá? Esse, então, o objetivo aqui da tesouraria, tá bom? E, evidentemente, seria interessante, né? É interessante que exista um relatório que exiba esses dados para o usuário. Então, tá. Sabendo disso daí, vamos abrir aqui o nosso bloco financeiro. Aqui embaixo eu vou clicar em resumo da tesouraria. Então ele já vai carregar os lançamentos deste período aqui embaixo. Deixa eu ver se ele está acessando o meu NGROK, pelo que parece não está. Então deixa eu fechar isso aqui. Vou pegar aqui esses dados do NGROK, aqui, esse, vou copiar, aí aqui no meu projeto, Ctrl P, vou procurar pelo Service Base, pronto, opa, acabei abrindo apenas o Service, Ctrl P, Service Base, aqui agora sim, vou colar aqui, Ctrl V, Ctrl S, aí eu vou precisar, já fechei, né? Fechei o cara lá, então vamos aqui limpar o projeto e executar ele de novo, tá? Para eu mostrar para você como é que a nossa tela está funcionando. Enquanto ele carrega, deixa eu mostrar para você como foi que eu fiz aqui. Então aqui, ó, navio do financeiro, eu tenho uma pasta chamada resumo tesouraria, tá bom? Como é que eu fiz? Eu peguei a do movimento, os arquivos do movimento, deixa eu ver onde é que eles estão, tá? Nós temos aqui um fim movimento bancário, né? Eu renomeei essa pasta do movimento para controle caixa banco, tá? Então, a videoaula que você viu anteriormente, aquele conjunto de videoaulas relacionados ao movimento, o nome da pasta era diferente, eu renomeei para controle caixa banco, tá bom? Por que eu fiz isso? Bom, normalmente essas pastas aqui, elas foram geradas pelo gerador, ficaram com esse nome e são referentes a uma tabela em específico ou a uma tabela mestre detalhe, onde o nome que aparece aqui é o nome da tabela mestre, né? Esse controle caixa banco é diferente, nós estamos trabalhando ali com views, com uma ou duas tabelas, mais tabelas ao mesmo tempo, né? Então não se enquadra nesse padrão aqui, tá? Tanto é que é uma coisa gerada pelo gerador, mas a gente tem que alterar ali diversas coisas dentro dos arquivos, tá? Então por conta disso eu coloquei um nome específico para controle caixa banco, tá bom? Peguei esses dois arquivos aqui, ó, esse view fim movimento caixa banco, que é a página de fora, e o processo de fechamento, que é a página de dentro, copiei esses arquivos e colei aqui, ó, em resumo tesouraria, tá bom? Daí,
A página de fora, que é essa View Fim Movimento Caixa Banco Lista Page, eu renomeei para Resumo Tesouraria Geral. Geral por quê? Porque ele traz o resumo de todas as contas caixa, tá? É a página de fora. E o processo de fechamento, eu chamei aqui de resumo tesouraria específico. Por que específico? Porque ele traz o resumo da tesouraria para uma conta caixa específica, para um caixa específico. Tá bom? Então tá, essa aqui é a página de fora, essa aqui a página de dentro. Vamos ver se ele conseguiu carregar aqui o nosso sistema. Pronto, já está carregado ali, ó. Vou lá no bloco financeiro. Vou clicar no resumo tesouraria. Ele já chamou aqui no NGROC, já deu um 200, ok. Não carregou nada porque não tem nada nesse período. Daí eu vou selecionar aqui, ó, do dia 1º de maio até o dia 30 de junho, ó, 2 meses. Vou clicar aqui, ele vai filtrar para mim. Ó, deu mais um 200, ok. Não trouxe nada, né, porque eu coloquei o contrário aqui, ó. Data inicial foi que eu coloquei em junho, né? Então aqui é o dia 1º de maio. E nessa outra aqui, ó, é que eu vou chamar o dia 30 de junho. Pronto. Agora eu vou filtrar. E aí ele trouxe para mim 2 lançamentos, né? Um lançamento para a conta caixa 1, um lançamento para a conta caixa 3. Se eu clicar aqui, eu ainda estou na janela de fora. A janela que eu tenho o período, tá? Cliquei aqui, ele traz os recebimentos, os pagamentos e o saldo. Fechei. Vou selecionar a conta caixa 1. Lá em cima ele coloca o nome da conta caixa, filtra só aquele lançamento. Cliquei aqui, ele traz os recebimentos, pagamentos e o saldo, né? Então esse resumo aqui da parte de dentro é diferente do que a gente viu lá no movimento, porque ele trazia o resumo de todo o fechamento bancário, né? Saldo anterior, saldo disponível, cheques não compensados. Aqui nós não temos isso, nós temos apenas o resumo dos lançamentos feitos aí, e essa visão em termos de tesouraria, tá? Então essa é a nossa tela, bem simples, ok? Era um movimento bancário mais simples, no caso aqui a tesouraria, sendo que você traz por período e não apenas de um mês fechado, tá? Pronto, então vamos entrar aqui no resumo tesouraria geral. Daí o que é que eu fiz no resumo tesouraria geral? Veja aqui, lista PG relacionada à tabela View, fim e movimento bancário, resumo da tesouraria geral filtrado apenas pelo período, tá? Então vamos lá. Aqui dentro eu tenho também as strings recebimentos, pagamentos e saldo. É nessas strings que eu armazeno esses valores aqui, ó, tá? Ok. Daí eu tenho a data inicial e a data final. É nessas duas variáveis que eu armazeno os valores da data inicial e da data final aqui do período que eu quero consultar. Ok. Daí veja que eu estou trabalhando com a view fim movimento caixa banco, a mesma view que eu trabalhei anteriormente, tá? O nome da minha página é resumo tesouraria geral, tá? O mesmo nome do arquivo, eu coloco o nome da classe, tá bom? No data source também eu chamo ele de resumo tesouraria geral, data source. Daí vem o método sort que a gente já conhece. Vem essa parte do scaffold que nós também já conhecemos, tá? Nós falamos sobre essa parte aqui onde eu coloco os widgets das datas. Eu já apresentei isso aqui na janela anterior, na janela do movimento bancário. Então eu tenho aqui um widget para a data inicial, tenho um widget para a data final. Né? Na verdade, no movimento bancário nós vimos um widget com o mês e o ano, né? Esse esquema do período aqui nós vimos lá na janela do pagamento. Então nós tínhamos esse filtro por período, né? O mesmo filtro por período que eu usei na janela do pagamento eu estou utilizando aqui, os widgets no caso, né? Daí vem o Refresh Indicator, aí o filho do Refresh Indicator vai ser quem? Vai ser o nosso Backdrop. Nós apresentamos esse componente aqui, esse widget, na janela do movimento bancário, tá?
Dentro do backdrop eu vou montar a minha data grid. A data grid ela vai ser baseada na view do movimento bancário, tá? Assim como nós fizemos na janela do movimento. Daí eu tenho os métodos aqui, ó, refrescar a tela, como eu tenho na janela do movimento, nas outras janelas também de lista page, né? Sendo que esse refrescar a tela tem um calcular totais. Quem chama o refrescar a tela é o filtrar. O filtrar, ele faz o filtro da seguinte forma, olha, data pago recebido, daí ele passa uma data inicial, uma data final e a condição é between. Daí ele chama o refrescar a tela, que chama o calcular totais. E o filtrar, vou pressionar Ctrl Home para ir para o começo da classe aqui. O filtrar ele é chamado logo no começo aqui, ó, numa init state. Tá? Na init state eu digo, inicia a página e logo depois, amigão, chame o método filtrar. Então tá aí, nosso método filtrar chama o refrescar a tela, que chama o calcular totais. Calcular totais, o mesmo que a gente viu anteriormente. Ele vai pegar os lançamentos de saída, vai colocar em pagamentos, os lançamentos de entrada vai colocar em recebimentos, o saldo é recebimentos menos pagamentos. Aí nas nossas variáveis lá em cima, ó, recebimentos, ele coloca a string recebimentos, mais o valor dos recebimentos devidamente formatado. Mesma coisa para o pagamento, mesma coisa para o saldo. Esses valores aparecem aqui, tá? Mesma coisa que a gente fez na janela do movimento, tá bom? Não tem nenhum segredo aí. Get resumos totais, é aquela parte ali de dentro, igualzinho também esse código. Daí vem o código referente à fonte de dados, também nenhum segredo aí. Aqui eu chamo o método chamar tesouraria específico, que vai chamar a minha página de dentro, né? E no chamar tesouraria específico, olha, como é que é o código? Parecido também com o que nós fizemos na janela do movimento, tá? Ele vai chamar a página resumo tesouraria específico page, passando o movimento como parâmetro. Quando ele voltar de lá, ele vai mudar de novo a condição do filtro global para between e ele consulta de novo a lista, né? Por que ele vai mudar de novo a condição do filtro global? Porque dentro dessa página específico, ele vai usar o filtro global para fazer um filtro mais apurado, tá? Na página de fora, ele filtra apenas pela conta caixa. Aliás, na página de fora, ele filtra apenas pelo período e traz todas as contas e todos os caixas. Na página de dentro, quando eu clico aqui, ó, ele filtra pelo período e pela conta caixa, tá? Então, quando eu volto, ele tem que filtrar de novo pelo período, mas sem filtrar a conta caixa. Então, quando eu mudo essa condição aqui, ele no filtro global, lá no filtro, né, ele já tinha definido aqui, ó, voltando aqui em cima no filtro, ele já tinha definido isso daqui, tá? Quando ele vai na página de dentro, essa definição continua, só que ele mudou a condição. Ele muda a condição aqui para que seja realizado um filtro mais apurado. Ele vai mudar a condição para o where, você vai ver quando a gente entrar na resumo tesouraria específico page, tá? Ele muda a condição para o where, né? E o que sobe para o servidor é o que tem em where. Quando ele volta para essa página aqui, os dados de filtro global continuam os mesmos. Ele ainda vai ter o campo data pago recebido, data inicial ele vai ter isso daqui, data final ele vai ter isso daqui. Só que a condição vai estar where. O que é que eu faço então? Eu mudo de novo a condição para between. Aí ele pega esses valores que já existem e realiza o filtro. É o que está acontecendo aqui embaixo. Olha. Muda a condição para between, ele pega os valores que já existem no meu filtro global, realiza o filtro de novo, passando o filtro global como parâmetro para o consulta lista do movimento caixa-banco, e ele chama novamente todos os dados dentro daquele período, mas para todas as contas caixa, tá? Eu vou entrar então em resumo tesouraria específico page, aqui está. Veja que lá em cima eu tenho as três variáveis, vamos acompanhando aqui. Essas três variáveis elas vão ser utilizadas para exibir esses dados aqui, a exemplo do que foi feito na janela anterior. Eu recebo como parâmetro, não esquecendo, o movimento que foi selecionado na janela de fora, tá? Perfeito. Assim que ele entra na janela, o que é que ele faz? Filtra. Já já lá embaixo a gente vai ver o método filtrar, tá? Então
Então o esquema aqui é basicamente o mesmo. Olha. Ele pega a lista que foi filtrada, essa lista que foi filtrada ele vai exibir na minha data table. Estou usando lá o backdrop. No backdrop, na janela de trás, eu pego o resumo de totais, né, no layer de trás. O resumo totais é exatamente isso aqui, ó. Está sendo montado lá mais lá para baixo aqui no código, tá? E no front layer, né, na camada da frente, ele vai montar a minha data table. Então ele monta a data table é um pouquinho diferente da de fora, porque nessa de dentro eu trago a operação para frente aqui, ó. Tá? Então vai ser um pouquinho diferente, porque aqui eu coloco o ID da conta caixa, os dados da conta caixa, a operação está lá no final, tá? Quando eu entro nela, eu trago a operação aqui para frente, eu não mostro os dados da conta caixa aqui, porque eu já estou mostrando aqui em cima, tá bom? E seria muito interessante, né, que você exibisse para o usuário o período aqui em algum lugar. Ficou esse pequeno exercício lá para a tela do movimento, para você mostrar, quando ele está na tela interna, o mês e o ano que está sendo filtrado. E aqui seria interessante mostrar em algum lugar o período que está sendo filtrado. Pode ser aqui embaixo. Tá? E você colocará filtrado do dia tal até o dia tal, tá? Para o usuário ter mais essa informação na tela de dentro. Então vamos lá. Monto a minha data table. Logo depois eu vou ter os métodos. Olha só o método filtrar como é que ele está. Ele monta o where, passando o quê? Data pago recebido between o valor da data inicial e da data final que está no filtro. Aonde foi que eu coloquei esses valores aqui, da data inicial e da data final? Na página anterior. No momento de realizar o filtro aqui, ó, na página anterior, eu coloquei a data inicial e a data final de acordo com o que o usuário selecionou ali nos meus dois widgets lá embaixo, tá? Então na página de dentro, o filtro global permanece com esses mesmos dados, a data inicial e a data final, tá? Ali, data final. E eu coloco uma outra condição. Qual é? O ID da conta caixa, tá bom? Então o ID da conta caixa vai ser o quê? Vai ser o ID da conta caixa que veio no movimento que eu mandei no construtor dessa página, tá bom? Que eu acesso os objetos que estão instanciados lá no construtor através de widget, tá bom? Monto esse where, mudo a condição para o where, ó. Então ele vai saber lá no service base que agora o filtro vai ser montado, né, através da condição que já está em where, tá bom? E não através de campo e valor. Coloco o monta where dentro de where. E é esse where aqui, ó, que vai subir para o servidor, tá? Depois que eu monto o filtro, eu consulto a lista com esse filtro e chamo o método calcular totais. O método calcular totais faz a mesma coisa que o método calcular totais faz aqui, ó, tá? É exatamente o mesmo método, tá bom? Ele faz os recebimentos, faz os pagamentos, né? Soma aí o que tem que somar. Coloca o saldo e exibe isso para o usuário aqui dentro, ó. Tá bom? Muito bem. Depois tem o get resumos totais, que são esses widgets que nós conhecemos aqui. Depois disso, o que é que nós temos? Temos os dados que estão sendo exibidos dentro da data table. E é isso, e acaba a nossa janela, tá? Ela é uma janela mais simples do que a do movimento, porque nós não temos que fazer o fechamento bancário aqui, tá? A grande diferença, além dessa, de ele não ter o fechamento bancário, é que no resumo da tesouraria, nós temos a opção de fazer um filtro por período, né? Uma data inicial, uma data final. Você pode trazer o período que você desejar, até todos os dados que tem lá no banco de dados, caso não exista um filtro que limite a quantidade de dados que vai descer do servidor. Pode ser que exista um filtro desse no lado do servidor, aí você não consiga trazer todos os dados do banco de dados, né? De repente vai derrubar até o servidor se isso acontecer, dependendo da quantidade de dados que tem lá no servidor. Ou o usuário vai achar que o sistema travou e tudo mais. Então, de repente tem esse filtro no lado do servidor e tu não consegue trazer todos os dados que tem lá. Mas enfim, tem esse período aqui que é diferente da tela
do movimento bancário. Lá nós podemos consultar apenas por mês, ano. Ó, tá? Então tem essa pequena diferença aí. Tá? Veja que no mês de maio ele trouxe apenas esse lançamento. Esse lançamento ele é no dia 15. Ó. Então se eu entrar aqui no resumo tesouraria, se eu colocar do dia 1º até o dia 10 e filtrar, ele não traz ninguém, tá? Se eu colocar até o dia 16, ele já vai trazer aquele cara que foi pago e recebido no dia 15, tá bom? E é isso, tá? Então, bem simples aí a tela da tesouraria, né? Sem muitas delongas, porque nós já vimos bastante coisa dessa tela nessa outra, né? Então assistam os vídeos dessa outra tela, pois muito do que foi utilizado aqui está sendo utilizado também aqui no resumo da tesouraria, né? Você vai perceber que essas 4 telinhas aqui, elas são muito parecidas, né? Elas têm algumas especificidades, cada uma delas, mas a ideia geral delas, da construção de suas telas, é muito parecida, tá?